Fala galera, beleza? Olha a onda aí, vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante que é o Heavy Share, cara. Vamos falar sobre Heavy Share, tá? Mas antes, deixa o seu like no vídeo, né? Curta aí embaixo e compartilha com bastante pessoas. Você vai entender por quê. Quanto mais pessoas tiver compartilhando das mesmas ideias que a gente, mais parcerias, mais indicações, mais serviços, mais funcionalidades são desenvolvidas a respeito do nosso ramo, né? E o mercado inteiro ele se desenvolve e se torna mais lucrativo. Então você ficar pensando que manter ali em segredo o seu conhecimento vai te trazer bons frutos, você vai ser o único no mercado, cara, esquece essa ideia, tá? Esquece isso, porque quanto mais pessoas aplicam as estratégias, melhor elas se desenvolvem e trazem mais lucros e benefícios. Então a gente tem que ser mente aberta nesse sentido, tá bom? O que eu quero dizer com isso é basicamente a ideia do Heavy Share, porque se você tem aquele pensamento de apenas trazer um usuário para a plataforma, depois trouxer ganhar o seu CPA e abandonar, cara, você está perdendo essa onda, cara. Essa onda que é interessantíssima que você trabalhe com ela, tá? Então, o que eu quero dizer com a onda especificamente? Quando a gente turbinar o Heavy Share, essa onda ela vai ser o potencial que vai surgir de cada usuário que você indica, né? Porque a principal diferença entre o CPA e o Heavy Share é que no CPA você recebe um valor fixo por cada usuário que entra na plataforma, se cadastra e começa a jogar. No entanto, quando você trabalha com o Heavy Share, você vai receber uma fatia do lucro que a plataforma tem com esse usuário ao longo do tempo, ao longo do período ali que ele vai jogando ali na plataforma, cara. E isso é muito, muito, muito importante você diferenciar. Porque às vezes você está ganhando um valor alto a curto prazo, mas não está criando nada, não está estabelecendo uma operação sólida que vai te trazer resultados a longo prazo. E a analogia que eu faço em relação ao Heavy Share é justamente essa do cubo de gelo, cara. Porque imagina que cada usuário que você traz para a plataforma é um cubo de gelo. Esse cubo, ele, quando você trabalha apenas com a estratégia do CPA, você vai receber um valor fixo por cada cubo que você coloca lá dentro. Mas depois que você recebeu esse valor, você não recebe mais nada. No entanto, o que não te contam é que dentro desses cubos tem muito mais valor, né? E o seu objetivo, trabalhando com a estratégia de Heavy Share, é trabalhar aquecendo esses cubos para que eles soltem todo o valor que tem contido dentro deles, né? E se misture com outros cubos e faça ali um valor interessante, imensamente maior do que o inicialmente pago através do CPA, cara. Então, quando você trabalha especificamente nesse sentido, o que você vai entender? Que se você derreter um gelo, né? Imagina que você já trabalha com Heavy Share, você colocou um cubo de gelo lá dentro e ele se derreteu todo, ou seja, o cara foi, entrou, ele jogou na plataforma e o potencial dele foi derretendo, né? O gelo foi derretendo, você foi sendo comissionado em relação ao que a plataforma lucrou com ele, né? Mas acabou. Aí ele acaba, ele para de jogar e você não ganha mais nada de Heavy Share. A ideia não é fazer nesse sentido. A ideia é trazer mais cubos de gelo e manter esses cubos de gelo sempre em constante derretimento.
A exploração do potencial de cada usuário se assemelha ao derretimento do cubo de gelo. Por isso, quanto mais usuários você traz para a plataforma, usuários que vão entrar, que vão jogar, que vão se beneficiar com os jogos, você vai estruturando uma operação a longo prazo, cara. Então, quando a gente entra aqui especificamente nos detalhes de como você consegue fazer com que esses cubos de gelo se juntem e se comecem a derreter, formando imensas ondas de heavy share, que obviamente vão ajudar a sua operação a se estruturar, a gente tem a possibilidade de trabalhar com salas de sinais, né? Cara, sala de sinal é uma das melhores ferramentas que você tem nesse sentido. A onda de heavy share que você vai receber da sua conta ali, seja na periodicidade semanal, mensal, não sei qual a forma de remuneração que você fez de acordo com a sua plataforma de preferência, cara. Mas se você tem uma sala de sinal bem estruturada, que não sai do ar, que está sempre ali ativa e que manda sinais diferenciados da maioria, né, e consegue manter os usuários dentro dela, muito provavelmente o seu heavy share vai ser bem consolidado, você vai ter bons benefícios, cara. Porque o principal problema em relação à sala de sinal é que elas são muito iguais, né? Elas não se diferenciam umas das outras, o que pode ocasionar na perda do interesse por parte do usuário e ele pare de jogar, tá? Agora, se você se concentra em criar salas de sinais personalizadas, né, em melhorar a forma como os sinais são enviados constantemente, claro que o interesse do usuário ele fica sempre ativo, né? Muitos afiliados colocam os usuários na sala de sinal e abandonam, deixa lá mandando sinal. Muitos ganham muito dinheiro assim, mas deixam de explorar novas possibilidades, sabe? Então é interessante você manter a sala de sinal, mas ir criando alternativas, né? Conforme você vai sendo remunerado por isso, vai criando alternativas dessas salas de sinais personalizadas, né? Procura um programador, procura alguém que possa fazer algo mais personalizado para o seu grupo, que será mais interessante do que disponibilizar apenas o serviço da plataforma. As lives também são ótimas fontes de derretimento de cubos de gelo, vamos dizer assim. Quando você tem um calendário de lives que é cumprido, cara, e você consegue estar sempre próximo dos usuários, consequentemente eles estarão fazendo 3 daquelas ações que eu acho que são relevantíssimas para a geração do heavy share, que eu vou explicar nos próximos slides aí, tá? E obviamente é importantíssimo também manter contato, cara, com os usuários, seja por SMS, WhatsApp, no Telegram. Você não pode perder os usuários que você indica de vista, cara. Mantenha contato com eles, porque só com o contato você vai conseguir fazer com que ele volte para a plataforma quando ele parar de jogar, né? Você pode oferecer bônus personalizados, né? Brindes, sorteio de banca. Esteja sempre ao lado do usuário, não abandone ele de vista. Com essas estratégias você vai conseguir fazer com que esse cubo de gelo se una a outros cubos de gelo, derreta e gere uma onda de heavy share interessante para você. E obviamente que algumas datas, né, favorecem para que esse derretimento de gelo, né, aconteça. Por exemplo, os dias de final de mês, início de mês, vésperas de feriado, acabam também ajudando que você consiga aí uma onda de heavy share interessante na sua conta, cara.
O heavy share constante, cara, para ele se manter ali sempre caindo na sua conta, é muito interessante que você tenha uma operação estruturada para gerar heavy share. Gerar heavy share recorrente ali, de acordo com a periodicidade ali que você recebe. Como que você faz isso? Com essa relação que você mantém com os usuários que você indica. Então não é negócio quem trabalha com CPA, por exemplo, fraudar o CPA, né? Quando a gente fala de fraude, a gente está falando de fazer a indicação do usuário para a plataforma, receber o CPA e o usuário não jogar mais. Isso não é interessante porque não traz benefícios nem para o afiliado e nem para a plataforma. Então a relação dos dois ela não faz sentido. O usuário não vai ficar rico, um afiliado, perdão, ele não vai ficar rico pagando uma banca para o usuário se cadastrar na plataforma e consequentemente ele parando de jogar, né? Ele tem que visar o heavy share, ele tem que fazer estratégias para que o jogador continue jogando na plataforma para que ele obtenha ali um lucro, né? A possibilidade de um lucro. Então, quando você estrutura suas operações para lucrar com relação a unicamente uma das estratégias, provavelmente você está fazendo errado, né? Se você se concentrar só em heavy share, você pode pensar que não vai ser algo que você vai ter certeza que você vai ganhar ali se você trabalhar bastante. Por quê? Porque o usuário pode ir lá e sacar. Isso é um risco. No entanto, se você acreditar que trabalhar com a estratégia de venda de grupo, estratégia de CPA, a estratégia de heavy share, todas elas em conjunto, tentar observar o todo, você vai ver que isso pode ser muito mais fácil de se atingir os resultados. Por quê? Porque com a venda de grupo VIP, você consegue ali, com base no seu trabalho, mensurar, olha, se eu me esforçar aqui, eu vou conseguir ter uma remuneração já de início, né? Com a estratégia do CPA é quase igual, né? Se você se esforçar para buscar o usuário, naturalmente você vai conseguir atingir o seu CPA. Mas aqui no heavy share é um pouco diferente, porque o seu esforço ele acaba como se fosse pouco em relação às outras estratégias, porque o seu trabalho é só colocar a operação em execução e está sempre ali incentivando, ali conversando com os seus usuários. Eles naturalmente vão te gerar heavy share. Então pensa nessa estratégia como uma estratégia de longo prazo. O depósito, eu acho que das métricas, cara, você tem que pensar assim: número de visualizações no seu link de afiliados, depois número de usuários cadastrados com o seu link de afiliados, e depois você vai para o volume de depósitos, cara. Isso é muito importante se concentrar. Fazer com que esse volume de depósitos aumente vai trazer naturalmente a possibilidade de ter um heavy share mais alto, né? Então, comece primeiro com o número de visualizações do seu link, coloque metas para você conseguir aumentar, depois atraia bastante usuários, tente a cada semana superar a quantidade de usuários registrados e depois vai para o número de depósitos, cara, porque o número de depósitos é o principal motor ali para que você gere um heavy share mais alto ao longo do período que você recebe suas comissões. Então, incentivando as pessoas a depositarem, você vai conseguir um heavy share maior. E o heavy share, o que é? Pensa assim: o usuário ele entrou na plataforma, fez o depósito e lá ele vai ter
diversos jogos que ele pode jogar com aquele depósito que ele fez. Se você já colocou na sua cabeça que não é uma pessoa que pensa em resultado rápido, né? Como o CPA, por exemplo, está tranquilo em relação ao Heavy Share. Então, você tem lá vários jogos que você pode ofertar, que você pode se especializar, que você pode criar grupos específicos. Imagina assim, você quer um jogo de Crash, o Aviator ou o Spaceman, aí você se especializa em um desses jogos, depois os jogos de cassino, né, que você pode usar, por exemplo, roleta, cara. Especializar na roleta ou nos jogos de carta, blackjack, baccarat, enfim. E obviamente especializando, criando grupos, criando uma audiência. Também, por exemplo, em relação a jogos de apostas esportivas, né? Especializar em algum campeonato, né? Em algum campeonato e analisar os resultados, analisar todas as equipes, né? Como que elas se sobressaem jogando em casa, fora de casa. Com isso você vai criando grupos, cara. Isso vai fazer com que você tenha uma relação com os usuários e seu Heavy Share vá aumentando ao longo do tempo, porque você não indicou o usuário e perdeu ele de vista. Então você colocou o usuário lá e o usuário está constantemente jogando, constantemente mexendo nesse Heavy Share, né? Ele está sempre ali fazendo alguma ação ou outra que vai balancear o Heavy Share. Isso é interessante. Agora, você não pode ficar com medo das retiradas, cara. As retiradas nessa onda de Heavy Share, elas têm um papel importantíssimo, que é de mostrar para você que tudo que você está fazendo está dando certo, né? Tá dando certo. Você vai encontrar ainda no Heavy Share altos e baixos, né? Não pense que se o seu usuário indicado perder, você vai comemorar, vai se esbanjar e acabou e você conseguiu. Não é assim. O ideal é que seja balanceado, tenha ganhos e lucros, que os seus usuários indicados eles também lucrem na plataforma, porque assim eles naturalmente vão retornar. E quando eles retornarem, eles não vão retornar com um depósito baixo, eles vão depositar um valor maior, porque eles confiam nos jogos que você sugere, na forma como você interage com eles, né? Então essa plataforma passa a ser uma plataforma de confiança. Mas você tem que entender que nem sempre o usuário vai jogar no horário em que você está passando determinados sinais, né? Você está orientando eles a jogar. Eles vão jogar em horários que não tem nada. E eles podem perder, né? Eles podem perder. Não que a gente queira que eles percam, obviamente que não. Mas o cassino é um lugar onde as pessoas estão se divertindo. E quanto mais pessoas estiverem se divertindo com a sua indicação, a possibilidade de você ter um lucro com isso é maior, porque o cassino ele sempre vai levar uma porcentagem maior de ganhos do que os usuários. Então, estruture sua operação pensando no Heavy Share, mas pensando a longo prazo. A longo prazo, por quê? Quanto mais tempo o usuário passar na plataforma, ou um conjunto grande de usuários passarem lá, a probabilidade de você estar sempre recebendo o Heavy Share é maior. E sua operação segue normalmente. Heavy Share, em resumo, são valiosos cubos de gelo que se derretem ao longo do tempo, liberando valiosos lucros. E o seu objetivo, lembre-se, é montar uma operação que ela tem uma série de fontes de renda e o Heavy Share é uma delas. Com o tempo você vai ver que ela será a mais valiosa de todas. É isso, pessoal. Deixa seu comentário aí
sobre o vídeo, o que você achou, o que você faz para fazer com que as suas estratégias deem certo. E lembre-se, não fique com o conhecimento só para você. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas aplicando essas ideias ou outras mais relacionadas ao mercado de iGaming, acredite, é melhor para todos nós, tá bom?